Este seminário foi desenvolvido como um dos critérios de avaliação da disciplina Geografia Política da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Os acadêmicos responsáveis pela sua produção são Douglas D'Angelo e Vitória Lohane, que fazem parte da terceira série de Geografia Licenciatura. O tema proposto para este seminário foi 11 de setembro, início do século XXI. Para tanto, discutiremos um pouco sobre o pré e pós 11 de setembro e como os Estados Unidos modificaram suas estratégias geopolíticas no sentido de se manter como um país imperialista. Tendo sido colonizado pelos ingleses, os Estados Unidos da América se emancipa da metrópole inglesa e declara independência em 1776, se tornando a primeira nação republicana das Américas, com extensão territorial de 9.826.775 km². Desde então, os Estados Unidos seguem teorias geopolíticas de ordenamento que visam sua expansão geográfica e política, passando pelas duas guerras mundiais e pela Guerra Fria, além de presenciarem a queda de grandes impérios em crescimento, como por exemplo o austro-húngaro e o japonês, o que demonstrou a importância de se criar zonas de influência. Utilizaremos em nossa análise a teoria do poder marítimo do almirante Alfred Thayer Mahan e a teoria do Rhineland de Nicholas John Spikeman, com o objetivo de entendermos o modus operandi da política externa dos Estados Unidos que fez com que este país ascendesse no cenário mundial na temática do poder. Posições estratégicas são uma das bases geopolíticas da política externa dos Estados Unidos para a expansão de seu poder, como a formação das fronteiras desde o Atlântico até o Pacífico. Regiões que fazem parte da sua zona de influência e ainda continuam sob controle dos Estados Unidos são Guam, Porto Rico e República de Palau. Ao longo do tempo, algumas delas se emanciparam, como Cuba e Filipinas. Com um grande território ao longo da América do Norte entre os oceanos Atlântico e Pacífico, mais os tratados que fizeram com outros países, os Estados Unidos mantiveram seu território longe de qualquer ameaça. Esse poder se intensificou ainda mais a partir dos anos 1890, quando sua indústria passou a ser a mais potente do mundo, tendo parte de sua riqueza usada para incrementar o seu poder marítimo. As zonas de influência se dão nos âmbitos político, econômico, social e geográfico. Nesse sentido, o fim dos grandes impérios se deu basicamente por conta dos custos de duas guerras mundiais, gerando reviravoltas que fizeram com que os Estados Unidos e a União Soviética disputassem zonas de influência no mundo bipolar, em que de um lado estavam os países desenvolvidos e do outro subdesenvolvidos. Dando um salto no tempo, nos perguntamos se no século XXI as estratégias dos Estados Unidos ainda permanecem surtindo efeito como no tempo pretérito. A resposta é sim. Países que sempre fizeram acordos comerciais com os americanos ainda permanecem sendo consumidores dos seus produtos manufaturados, e em contrapartida exportando produtos primários para eles. É uma relação entre protetor e protegidos. O Império Capitalista Americano se sustenta sob acordos comerciais e investimentos em defesa militar. Os ataques às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001 marcam de fato o início do século XXI para os americanos, que fizeram um reordenamento das estratégias de poder citadas até agora. O ponto de partida é a chamada Guerra ao Terror. O então presidente George W. Bush declarou a guerra ao terror como parte de sua estratégia global de combate ao terrorismo. A guerra ao terror significou um esforço de mobilização em diferentes planos: ideológico, político, diplomático, econômico, militar e de inteligência. Como parte das operações militares da guerra ao terror, os Estados Unidos invadiram e ocuparam países como o Afeganistão e Iraque. Desde o início da Guerra ao Terror, a Anistia Internacional registrou e denunciou centenas de casos graves de violações dos direitos humanos, incluindo as torturas na prisão de Guantánamo, as prisões secretas da CIA, entre outros.
O principal alvo da chamada Guerra ao Terror foram os estados supostamente apoiadores de movimentos ou grupos terroristas. Das controvérsias mantidas durante todo o período dos anos 2000, diz respeito à classificação desses inimigos, já que na prática os Estados Unidos e seus aliados da OTAN é quem definiram quem é ou não terrorista e quem são os governos que apoiam ou não o terrorismo. Um exemplo deste tipo de crítica partiu da Rússia e da China, que passaram a definir o separatismo e o extremismo como sinônimos de terrorismo e criaram uma aliança para combatê-los, a Organização de Cooperação de Xangai. Essa organização passou a classificar os movimentos separatistas tchetcheno e uigures, respectivamente na Rússia e China, como grupos terroristas. Existem grandes controvérsias a respeito dos objetivos declarados e da eficácia desta luta contra o terror, através do qual os Estados Unidos conseguiram manter um estado de tensão permanente desde 2001, sempre referindo-se à ameaça constante do terrorismo como o maior mal existente sobre a Terra. O objetivo central da guerra ao terror seria eliminar o terrorismo. Entretanto, a impossibilidade de realizar tal objetivo gerou grandes críticas e controvérsias, mesmo porque não havia terrorismo no Iraque antes da invasão americana, e o que se viu após isso foram inúmeros atentados naquele país. Alguns críticos consideram que guerras como a do Iraque têm objetivos menos defensivos e mais ofensivos do que o governo dos Estados Unidos declara. Na prática, servem para aumentar o poder e a influência dos americanos mediante a expansão de redes de bases militares americanas no mundo, assegurando o controle de áreas estratégicas, onde há grandes reservas de petróleo e gás natural, como o Iraque. Nesse sentido, a busca de novos pontos estratégicos e de expansão territorial dos Estados Unidos tomaram novos rumos no século XXI, buscando agora também o controle das fontes de energia, de mercados consumidores e de investimentos em áreas e rotas marítimas próximas da Ásia. Para isso, houve a reativação da Quarta Frota, que é uma frota da Marinha Americana responsável pelos navios, aviões e submarinos operando no Mar do Caribe, nos oceanos Atlântico, Pacífico e ao redor da América do Sul e Central. A Quarta Frota estava desativada desde 1945 e foi reativada em 2008. A sede central dessa frota fica na cidade portuária de Maryland. A descoberta dos megas campos petrolíferos na costa brasileira, a mais de 300 quilômetros no mar adentro e abaixo da plataforma continental, em áreas que os técnicos chamaram de pré-sal, e as reservas estimadas da Bacia de Santos, de Campos e alguns outros do Nordeste, colocaram o Brasil no mesmo patamar das camadas das chamadas 7 irmãs das indústrias do petróleo. Com a reativação da Quarta Frota, a gritaria foi geral, e o então presidente Lula questionou a necessidade da reativação da mesma. O presidente estranhou a necessidade disso e relacionou imediatamente a descoberta de petróleo no Brasil. A repercussão da reativação foi imensa, não só no presidente Lula questionou, mas também Hugo Chávez e Evo Morales, da Venezuela e Bolívia. Então outros presidentes sul-americanos. Todos questionaram a intenção dos Estados Unidos e duvidaram dos propósitos pacíficos alegados pelos americanos. Os propósitos são claramente intimidatórios, são recados de sinais que os Estados Unidos enviaram a todos nós, de que estão atentos ao desenrolar dos acontecimentos políticos e econômicos dos continentes. Um império que tem sua hegemonia em risco vai ficando cada vez mais agressivo. De nossa parte, devemos nos precaver, denunciar e usar nossa maior arma de Estado, a diplomacia, para decifrar as boas intenções, entre aspas, dos americanos, que escondem suas verdadeiras intenções, que são de manter a sua dominação sobre a maioria dos povos. Dito isso, ficamos por aqui. Esperamos que nossa contribuição possa ter ajudado na reflexão em torno das diferentes formas de poder que um Estado pode exercer, e com o acontecimento do 11 de setembro, pode levar às quebras de paradigmas
e novas estratégias e narrativas. Um abraço a todos.